Usei sem querer o cartão antigo da minha ex. O gerente travou, me encarou e disse: Por favor, olha isso. Ela havia morrido há 3 anos em um acidente de carro que ainda me assombrava todas as noites. Mas quando o sistema processou a transação, o que apareceu na tela mudou tudo o que eu pensava saber sobre Marina. Porque descobri que ela tinha uma conta secreta com mais de 2 milhões de reais. Uma conta que ela nunca mencionou, nem mesmo quando brigávamos por dinheiro para pagar o aluguel. Eu me chamo Gabriel, e aos 32 anos pensava que conhecia todos os segredos da mulher com quem vivi por 5 anos. Marina morreu em dezembro de 2020, quando voltava do trabalho. Um caminhão perdeu o freio na descida da marginal e atingiu o carro dela em cheio. Nem chegou ao hospital. Durante 3 anos carreguei a dor da perda e a certeza de que éramos um casal comum, lutando para construir uma vida juntos. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de logística. Eu era analista de sistemas. Nosso sonho era comprar um apartamento próprio, mas no final do mês sempre sobrava mais mês do que dinheiro. Guardei suas coisas numa caixa no armário, incluindo aquela carteira de couro marrom que ela adorava. Dentro dela, alguns cartões que nunca tive coragem de cancelar. Ontem precisei fazer uma compra urgente no supermercado e minha carteira estava no carro. Peguei a dela sem pensar. No caixa, passei o cartão dela automaticamente. Foi quando o gerente, um senhor de uns 50 anos, olhou para a tela e franziu o rosto. Chamou outro funcionário. Depois me chamou no balcão de atendimento com uma expressão que nunca vou esquecer. Por favor, me acompanhe até a gerência. Preciso verificar uma coisa. Meu coração disparou. Pensei que estava com problema, que talvez o cartão estivesse clonado ou bloqueado. Sentei na cadeira da frente da mesa dele, enquanto ele digitava no computador. O silêncio era tenso. Depois de alguns minutos, ele virou a tela para mim. O que vi me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre Marina. O extrato mostrava uma conta corrente com saldo de 2.417.000 reais. Uma conta que estava ativa até hoje, recebendo depósitos mensais de 20 mil reais desde que ela morreu. Como isso é possível? Perguntei com a voz tremendo. O gerente explicou que a conta estava vinculada a uma empresa chamada MJ Investimentos. Nunca havia escutado esse nome. Pedi uma cópia do extrato e saí do banco em estado de choque. Durante o trajeto para casa, minha mente fervilhava com perguntas. De onde vinha esse dinheiro? Por que Marina nunca me contou? E principalmente, como uma conta podia receber depósitos de uma pessoa morta. Chegando em casa, fui direto para a caixa onde guardava as coisas dela. Revirei cada papel, cada documento, cada foto. No fundo da caixa, dentro de um envelope lacrado que nunca havia aberto por ser muito doloroso, encontrei uma chave pequena e uma folha de papel dobrada. Na folha, um endereço no centro da cidade e os dizeres: Cofre 247, Banco Safra, Agência Paulista. Minha ex tinha um cofre que eu desconhecia completamente. Se você já perdeu alguém que amava, se já se perguntou quantos segredos uma pessoa pode guardar, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que descobriram verdades que mudaram suas vidas para sempre. No dia seguinte, peguei a chave e fui até o Banco Safra. Apresentei os documentos de inventário que comprovavam que eu era o único herdeiro de Marina. Depois de muito protocolo e burocracia, me levaram até a sala de cofres. A chave girou perfeitamente na fechadura do cofre 247. Quando abri a porta, meus olhos não conseguiam processar o que estava vendo. Documentos de uma empresa, contratos, notas fiscais, e descobri que MJ Investimentos era uma empresa de propriedade de Marina. Ela era sócia majoritária de um negócio de importação de equipamentos médicos que faturava milhões por ano. Tinha clientes em 3 estados e uma carteira de produtos que ela havia desenvolvido ao longo de 8 anos. 8 anos que incluíam todo o tempo do nosso relacionamento. Enquanto eu quebrava a cabeça para pagar as contas mensais, Marina mantinha uma empresa próspera que ela criou com o dinheiro que havia herdado da avó. Nunca me contou sobre a herança. Nunca mencionou que tinha conhecimento em importação. Vivia comigo fingindo que dividíamos as dificuldades financeiras, quando na verdade ela poderia ter resolvido nossa vida com uma única transferência bancária. A documentação mostrava que ela tinha funcionários, escritório próprio e até um contador que cuidava de tudo para ela.
O endereço da empresa ficava a 15 minutos da nossa casa. Durante 5 anos, passei por aquela rua dezenas de vezes, sem saber que ali estava o império secreto da mulher que dormia ao meu lado todas as noites. Mas o que mais me chocou não foi o dinheiro. Foi encontrar um caderno com anotações dela sobre nosso relacionamento. Páginas e páginas onde ela documentava nossas brigas por dinheiro, minhas frustrações profissionais, meus sonhos de ter uma vida melhor. Como se eu fosse um projeto de estudo, um experimento social. Ela escrevia coisas como: Gabriel ficou deprimido hoje porque não conseguiu aprovar o financiamento do apartamento. Interessante como a escassez financeira afeta o comportamento masculino. Senti nojo, raiva, uma traição que ia muito além do dinheiro. Marina me observava lutar contra dificuldades que ela poderia resolver com um estalar de dedos, mas escolhia me assistir sofrer como quem assiste um documentário. Tinha páginas inteiras analisando minha personalidade, meus medos, minha relação com dinheiro. Tudo friamente catalogado como se eu fosse um rato de laboratório. Descobri que ela mantinha nossa vida modesta propositalmente. Queria ver como eu me comportaria sob pressão financeira. Se eu seria o tipo de homem que desistia ou que lutava. Se o amor seria suficiente para me manter ao lado dela mesmo sem recursos. Era um teste cruel que durou anos. O mais perverso é que ela havia calculado exatamente quanto nos dar para que não faltasse o essencial, mas sempre sobrasse tensão. Chegou ao ponto de depositar discretamente dinheiro na nossa conta conjunta quando a situação apertava demais. Eu achava que eram horas extras ou algum bônus do trabalho dela. Na verdade, eram migalhas que ela jogava para manter o experimento funcionando. Encontrei também uma carta lacrada com meu nome. Uma carta que ela escreveu meses antes de morrer. Nela, Marina confessava tudo. Dizia que se sentia culpada pela farsa, mas que queria ter certeza de que eu a amava independente de dinheiro. Que cresceu numa família onde os homens só se aproximavam dela por interesse financeiro e desenvolveu uma paranoia profunda sobre relacionamentos. A carta explicava que ela planejava me contar a verdade no meu aniversário de 30 anos. Ia me dar as chaves da empresa e propor que trabalhássemos juntos. Mas morreu 2 meses antes dessa data. 2 meses antes de eu descobrir que a mulher que eu amava era milionária e que nossa vida inteira havia sido uma mentira. A carta terminava pedindo desculpas e dizendo que esperava que eu entendesse. Que tudo que ela fez foi por amor. Por medo de amar alguém que só estava interessado no dinheiro dela. Mas como aceitar que alguém te ama testando você por anos sem seu consentimento? Liguei para o contador da empresa. Marcamos uma reunião. Ele, um senhor chamado Ronaldo de uns 60 anos, me explicou que Marina havia deixado instruções específicas. Se algo acontecesse com ela, ele deveria manter a empresa funcionando e depositando os lucros na conta por 3 anos. Depois desse período, deveria tentar me localizar. Como eu apareci antes do prazo, ele ficou aliviado. Marina havia previsto sua própria morte? Não exatamente. Mas depois de algumas conversas com Ronaldo, entendi que ela era extremamente precavida. Tinha seguros robustos, testamentos detalhados, procurações organizadas. A empresa estava preparada para funcionar sem ela por um período determinado. Descobri que MJ Investimentos não era apenas lucrativa, era inovadora. Marina havia desenvolvido um processo de importação que reduzia custos em 40% comparado aos concorrentes. Tinha patentes registradas, contratos de exclusividade e uma reputação sólida no mercado médico. Ela era respeitada em um setor que eu nem sabia que ela conhecia. E você? O que faria se descobrisse que a pessoa que amou manteve a vida de vocês numa farsa por anos? Me conta nos comentários sua opinião sobre relacionamentos baseados em testes de caráter. Durante 3 anos chorei a morte de uma mulher simples que lutava comigo pelos nossos sonhos. Agora descobria que chorei por alguém que nunca existiu. A Marina que eu conhecia era uma personagem. A verdadeira Marina era uma empresária bem-sucedida que me mantinha numa bolha de escassez financeira para testar minha fidelidade. O contador me mostrou o escritório da empresa. Um ambiente moderno com 8 funcionários que falavam dela com admiração. Eles sabiam de mim, mas achavam que eu era apenas o namorado da chefe que preferia manter vida pessoal e profissional separadas. Nunca suspeitaram que eu desconhecia a existência daquele lugar.
Os funcionários me contaram histórias sobre Marina que destroçaram ainda mais minha percepção dela. Falaram de uma mulher determinada, visionária, que chegava cedo e saía tarde, que conhecia cada detalhe dos produtos que vendia e mantinha relacionamentos sólidos com fornecedores internacionais. Uma líder respeitada que falava 3 idiomas e viajava constantemente para fechar negócios. Enquanto isso, em casa, ela fingia estar cansada do trabalho burocrático como assistente administrativa. Reclamava do chefe, dos colegas, do salário baixo, tudo mentira, tudo parte de uma farsa elaborada que ela sustentou por anos. Cada reclamação sobre dinheiro, cada preocupação com as contas, cada momento de tensão financeira que vivemos foi teatro puro. Descobri que ela tinha uma agenda dupla literal. Uma agenda comum que deixava pela casa, com compromissos falsos e horários de trabalho inventados, e outra agenda que encontrei no escritório, com reuniões de negócios, viagens internacionais e compromissos milionários. Ela coordenava 2 vidas paralelas com precisão cirúrgica. A secretária dela, uma mulher chamada Cláudia, me contou que Marina mantinha uma foto minha na mesa. Sempre falava de mim com carinho, mas nunca me trouxe para conhecer o ambiente de trabalho. Dizia que eu era tímido e não gostava desses ambientes corporativos. Mais uma mentira para proteger sua farsa. Cláudia também mencionou algo que me gelou o sangue. Marina havia comentado, semanas antes do acidente, que estava pensando em revelar tudo para mim, que já tinha certeza de que nosso amor era verdadeiro e queria começar uma nova fase do relacionamento baseada na honestidade. Estava planejando como fazer essa revelação sem me magoar. Ironia cruel do destino. Marina morreu justamente quando decidiu parar de mentir. Como se o universo tivesse conspirado para que eu vivesse o resto da vida sem saber a verdade. Se ela não tivesse morrido, teria descoberto tudo no meu aniversário. Talvez nossa história tivesse sido diferente. Talvez eu conseguisse perdoar a farsa entendendo o contexto, mas descobrir 3 anos depois da morte dela mudou tudo. Não posso mais confrontá-la. Não posso ouvir explicações. Não posso decidir se perdoo ou não. Estou preso numa situação onde minha raiva não tem para onde ir. Minha dor não tem solução. Meu luto se transformou em algo ainda mais complexo. Vasculhando mais a fundo os documentos da empresa, encontrei algo que me fez entender melhor as motivações dela. Uma pasta com histórias de relacionamentos passados. Marina havia sido enganada 3 vezes por homens que se aproximaram dela pelo dinheiro da família. O primeiro pegou 50 mil emprestado e desapareceu. O segundo tentou convencê-la a investir numa empresa fantasma. O terceiro tentou forçar um casamento para ter acesso à herança. Esses traumas explicavam sua paranoia, mas não justificavam o que ela fez comigo. Eu nunca demonstrei interesse no dinheiro dela porque nem sabia que ela tinha dinheiro. Nosso relacionamento começou de forma natural, sem que eu soubesse nada sobre sua situação financeira real. Ela poderia ter confiado em mim desde o início. Se você acredita que relacionamentos devem ser baseados na verdade, não na manipulação, deixe seu like neste vídeo. Sua curtida mostra que histórias como esta merecem ser contadas. O mais doloroso foi descobrir que ela documentava até nossos momentos íntimos. Tinha anotações sobre como eu reagia quando ela fingia estar preocupada com o dinheiro. Como eu a consolava quando ela chorava pelas nossas dificuldades financeiras. Como eu fazia planos para nosso futuro baseados numa realidade que não existia. Tudo registrado como dados de pesquisa. Encontrei planilhas onde ela calculava exatamente quanto gastar comigo para manter a aparência de casal de classe média baixa. Presentes baratos no meu aniversário quando ela poderia ter me dado qualquer coisa. Jantares em restaurantes simples quando ela frequentava lugares sofisticados nas viagens de trabalho. Roupas compradas em promoção quando ela tinha cartões sem limite. Marina havia transformado nosso amor numa experiência social controlada. Ela era a cientista e eu o objeto de estudo. Cada demonstração de carinho minha era analisada e catalogada. Cada sacrifício que eu fazia pela nossa relação era documentado como evidência do meu caráter. A traição não estava apenas na mentira sobre o dinheiro. Estava na forma fria e calculista como ela conduziu nossa intimidade. Como se meus sentimentos fossem dados para coleta, não emoções genuínas de uma pessoa que ela supostamente amava.
mas havia algo mais perturbador esperando por mim. No cofre, encontrei um segundo envelope lacrado com instruções para ser aberto apenas se eu descobrisse a verdade sobre a empresa. Dentro dele, uma confissão ainda mais chocante. Marina não havia morrido num acidente aleatório. Ela estava sendo ameaçada por um concorrente que descobriu sobre suas patentes e queria forçar uma sociedade. Um empresário chamado Rodrigo Mendes que tentou de tudo para se apropriar da tecnologia dela. Primeiro ofereceu comprar a empresa por um preço ridículo. Depois tentou intimidação através de advogados. Por fim, partiu para ameaças diretas. A carta revelava que Marina havia procurado a polícia, mas as ameaças eram sutis demais para gerar uma investigação séria. Rodrigo era esperto. Nunca ameaçou diretamente. Falava em acidentes que poderiam acontecer com pessoas que não cooperavam com ele, em problemas que surgiam para quem insistia em competir desleal com empresas estabelecidas. Marina documentou cada ameaça, cada ligação, cada encontro forçado com esse homem. Tinha gravações de áudio que guardava como seguro de vida. Na carta, ela dizia que se algo acontecesse com ela, eu deveria entregar tudo para a polícia. Que sua morte não seria acidental se acontecesse nos próximos meses. Senti um frio na espinha. Durante 3 anos, aceitei que Marina morreu num acidente de trânsito. Chorei sua partida como uma fatalidade do destino. Agora descobria que ela possivelmente foi assassinada por um homem que queria roubar seu trabalho. E eu nunca soube de nada porque ela me manteve completamente fora de sua vida real. Liguei imediatamente para o delegado que investigou o acidente na época. Expliquei a situação e entreguei toda a documentação. Ele me disse que o caso seria reaberto, que as evidências que Marina havia coletado eram substanciais, que havia elementos suficientes para uma investigação criminal. A investigação revelou detalhes que me deixaram ainda mais revoltado. O caminhão que atingiu o carro de Marina tinha problemas mecânicos que o motorista havia reportado na semana anterior. Problemas que a empresa de Rodrigo Mendes se ofereceu para consertar gratuitamente, o mesmo Rodrigo que estava ameaçando Marina. Os freios do caminhão foram sabotados de forma sutil, uma técnica que causaria falha justamente em descidas íngremes como a marginal onde Marina morreu. O motorista era inocente. Também foi vítima de um plano calculado para parecer um acidente comum de trânsito. Rodrigo Mendes foi preso 3 semanas depois. Durante a busca e apreensão na empresa dele, encontraram documentos que provavam sua obsessão pela tecnologia de Marina. Plantas da empresa dela, horários de funcionamento, rotas que ela costumava fazer. Ele havia planejado o assassinato por meses. O pior é que após a morte de Marina, Rodrigo tentou comprar a empresa através de laranjas. Ofereceu quantias irrisórias aproveitando que ninguém sabia da existência dos herdeiros. Se eu não tivesse descoberto a verdade, ele teria conseguido se apropriar de tudo que ela construiu, pagando uma fração do valor real. Durante o interrogatório, Rodrigo confessou que sempre soube sobre minha existência. Mas como Marina me mantinha afastado dos negócios, ele achou que eu era apenas um namorado que não sabia de nada sobre a empresa. Por isso nunca me viu como ameaça. A ironia é cruel. O mesmo sigilo que Marina usou para me testar foi o que permitiu que seu assassino acreditasse que poderia ficar impune. Se ela tivesse sido honesta comigo desde o início, talvez eu pudesse ter ajudado a protegê-la. Talvez sua vida não tivesse terminado dessa forma. Descobri também que Rodrigo havia tentado se aproximar de mim nos meses seguintes à morte dela. Frequentava lugares onde eu costumava ir, tentando puxar conversa sobre Marina. Queria descobrir se eu sabia alguma coisa sobre os negócios dela. Felizmente, eu realmente não sabia de nada na época. A empresa que Marina construiu valia muito mais do que os 2 milhões na conta. As patentes, os contratos, a carteira de clientes e a tecnologia desenvolvida por ela totalizavam quase 8 milhões de reais. Rodrigo planejou um assassinato para roubar um patrimônio que poderia ter sustentado nossa família por gerações. Marina morreu protegendo um legado que eu nem sabia que existia. Lutou sozinha contra ameaças que eu poderia ter enfrentado ao lado dela. Manteve segredos que, ao serem revelados, mudaram não apenas minha percepção sobre ela, mas sobre toda a nossa história juntos. Hoje, 1 ano depois de descobrir tudo, assumo a presidência da empresa que Marina construiu, MJ Investimentos. Agora tem 15 funcionários e faturamento anual que ultrapassa os 10 milhões.
Uso os métodos que ela desenvolveu e expando para mercados que ela havia planejado explorar. Cada decisão que tomo é baseada nas anotações detalhadas que ela deixou. Rodrigo Mendes foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado. Durante o julgamento, tentou alegar que foi apenas coincidência, que nunca teve intenção de matar ninguém. Mas as evidências eram irrefutáveis. As gravações que Marina fez provaram sua culpa de forma definitiva. O mais estranho é que hoje entendo melhor as motivações dela. Assumindo a empresa, descobri como o mundo dos negócios pode ser brutal. Quantas pessoas tentam se aproveitar da inexperiência alheia? Quantos falsos parceiros aparecem interessados apenas no lucro fácil? Marina tinha razão em ser cautelosa, mesmo que tenha exagerado na cautela comigo. Mas não consigo perdoar completamente. Não a traição financeira, porque o dinheiro nunca foi o mais importante para mim. Não consigo perdoar o fato de ela ter me tratado como experimento, de ter documentado nossa intimidade como se fosse pesquisa científica, de ter fingido emoções por anos para testar minha fidelidade. O amor verdadeiro não deveria precisar de testes, não deveria ser baseado em mentiras, mesmo que bem-intencionadas. Marina podia ter me contado sobre os traumas do passado e construído nossa relação baseada na honestidade. Eu teria entendido seus medos. Teria ajudado a superá-los juntos. Mantive a foto dela na mesa do escritório, mas não por nostalgia romântica. Mantenho como lembrete de que as pessoas podem guardar segredos devastadores. Que mesmo quem amamos pode nos ver de forma completamente diferente do que imaginamos. Que a confiança é mais frágil do que pensamos. Os funcionários que trabalharam com Marina me respeitam, mas sei que me comparam com ela constantemente. Ela era carismática, visionária, tecnicamente brilhante. Eu estou aprendendo o negócio do zero, tentando honrar o legado dela enquanto construo minha própria identidade como empresário. Uso o dinheiro que herdei de forma muito diferente de como ela usava. Sou transparente com todos ao meu redor. Não testo a fidelidade de ninguém. Não mantenho segredos desnecessários. Aprendi que relacionamentos baseados em mentiras, mesmo por motivos nobres, são relacionamentos condenados ao fracasso. Curiosamente, descobrir a verdade sobre Marina me fez questionar não apenas nossa relação, mas todas as relações que tive na vida. Quantas pessoas mantêm fachadas? Quantos segredos existem mesmo entre pessoas próximas? Quantas vezes julgamos situações baseados apenas no que está visível na superfície? A empresa prospera porque Marina deixou bases sólidas, contratos bem estruturados, fornecedores confiáveis, processos eficientes e uma reputação impecável no mercado. Ela construiu algo maior do que ela mesma, algo que sobreviveu à sua morte e às revelações sobre sua vida dupla. Às vezes me pergunto como seria nossa vida se ela tivesse vivido para fazer a revelação planejada. Se eu teria conseguido perdoar a farsa entendendo o contexto, se nossa relação teria evoluído para algo baseado na verdade. Mas essas são perguntas sem resposta. O que posso afirmar é que a experiência me transformou completamente. Não apenas financeiramente, mas como pessoa. Me tornei mais desconfiado, mais cauteloso, mas também mais determinado. Se Marina conseguiu construir um império mantendo segredos, imagino o que posso construir sendo transparente. A última anotação no caderno dela sobre mim dizia: Gabriel tem potencial para ser muito mais do que imagina. Só precisa de oportunidade e confiança. Talvez ela estivesse certa. Talvez todo o teste, toda a farsa, toda a mentira tenha sido a forma dela de me preparar para este momento. Mas prefiro acreditar que conseguiria chegar aqui de qualquer forma. Que não precisava da morte dela, dos segredos dela, da empresa dela para me tornar quem sou hoje. Que meu valor como pessoa não dependia de passar nos testes elaborados por alguém que dizia me amar. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre verdade e confiança nos relacionamentos, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Teria assumido a empresa? Teria conseguido perdoar? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que amor verdadeiro não precisa de provas elaboradas. E se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Aqui você encontra histórias que mostram como a vida pode mudar da noite para o dia, revelando verdades que jamais imaginamos possíveis.